das cirurgias plásticas comum entre as crianças é a otoplastia, que é a correção da orelha em abano. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o Dr. André Auerswald. Dr. André, como é a cirurgia para a correção da orelha? A cirurgia feita em crianças é feita através de uma pequena incisão atrás da orelha. Então, através desse pequeno corte, você pode remodelar as cartilagenzinhas que estão alteradas e que causam a distorção na orelha. Quem pode realizar essa cirurgia? Ou seja, com qual idade a criança já pode ser encaminhada para essa correção? Então, a idade ideal para uma criança não é bem definida. Existem critérios mais psicológicos, nós diríamos, na questão que envolve a data para a cirurgia. Então, qual o momento que nós consideramos o mais apropriado? O momento em que as crianças aprendem a diferença entre elas. Naquele determinado momento que a criança começa a olhar você como um ser um pouco diferente e que começa a criar transtornos para a criança que tem o problema, esse momento seria o momento mais adequado, para evitar que esses transtornos no futuro se tornem uma barreira, um empecilho no crescimento psicológico. Então vamos falar um pouquinho sobre a questão psicológica, porque afinal de contas a criança muda a aparência depois de uma cirurgia como essa e a criança ainda não tem a maturidade psicológica como a do adulto. O que o senhor diria nesse sentido? Então, que no crescimento psicológico da criança tem um determinado momento que você sabe hoje em dia a questão do bullying, que a criança que tem uma determinada alteração, ela sofre uma agressão por parte das outras crianças. Então, se você tem a cartilagem da orelha aumentada, que talvez seja uma das questões mais frequentes numa criança, essa pequena alteração, é possível você corrigir. Você faz uma pequena incisão atrás da orelha, a incisão é de 2 ou 3 centímetros, ela fica apenas atrás da orelha, ali você consegue modelar através de pontinhos a cartilagem. Causa transtorno futuro para a criança? Não, pelo contrário, isso aí vai trazer um benefício porque ela vai se adequar dentro do meio ambiente que ela convive. Eu imagino que a criança deve ficar muito feliz quando se vê depois. É impressionante, porque crianças que têm esse problema e que já identificam-se com que têm esse problema, se identificam, elas usam um cabelo maior, cabelo solto sobre a orelha, e depois da cirurgia, você espera uns 2, 3, 4 meses, o cabelo já está cortado, usa, como é que se diz, as meninas usam o cabelo para trás, né, com rabo de cavalo, e isso faz com que a criança se torne mais segura de si, mais feliz, e o convívio seja mais harmonioso. Né? E a questão da anestesia? Então, a anestesia para crianças, nós estamos falando a média da idade que normalmente as crianças procuram, os pais das crianças trazem a criança em torno de 8, 10 anos de idade, essa é a idade mais comum. Mas eu já vi pacientes de 50 anos de idade que me procuraram, que era um sonho de criança que não puderam realizar e só quando conseguiram recursos vieram fazer. Mas em 8 a 10 anos de idade, a anestesia que nós consideramos, que nós realizamos com mais frequência, é a local com sedação. Então é feito todo um check-up pré-operatório, a cirurgia é feita dentro do ambiente hospitalar, com um anestesista ao lado, né? O procedimento dura em torno de uma hora, 1h30, e a recuperação é tranquila, sabe? Pode eventualmente uma pequena parcela dos pacientes sentir um pouco de dor, mas essa dor ela é uma dor tolerável que você administra bem com medicamentos. E é difícil controlar as crianças para que eles fiquem imobilizados, enfim? Como é que é essa recuperação? Não, sabe depois? Que as crianças elas desejam tanto isso, é interessante que existe um lado emocional. Quem pede normalmente para fazer isso é a criança, que começa a se tornar incomodada com isso. Então ela administra bem, a própria criança administra bem o pós-operatório. Você usa um capacete, que é um curativo fechado sobre a orelha e o rostinho da criança, né? E esse capacete nós mantemos por 48 horas, daí quando você tira o curativo já está tudo sequinho, bonitinho, e daí é só fazer curativos locais. Depois tem que retirar pontos, como que é? O ponto a gente coloca um pontinho absorvível, eventualmente tem um pequeno pontinho para tirar, mas é coisa muito simples e rápida, os pacientes, as criancinhas toleram muito bem isso aí. E usar uma faixa para dormir à noite, porque quando você dorme à noite, eventualmente você pode dobrar a orelha. Então se você usar uma faixinha na orelha, isso favorece, sabe, uma posição mais adequada na hora de dormir. Algum cuidado especial no momento do banho ou pode molhar sem problema? Pode molhar, depois seca com secador de cabelo e depois, em termos de recuperação, a criança não deve fazer atividades físicas por um período de aproximadamente 60 dias, então nós damos uma autorização para a criança não realizar educação física.
E em termos de aula, porque isso é uma questão também Sim, importante, eu ia até né? se precisa se afastar. Nós consideramos 3, 4 dias o suficiente para a criança poder voltar à atividade escolar. Ok, ótimo. Muito obrigada, então.